Agora, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com os nossos alunos, com o nosso pessoal. Eu sou pastor, fui pastor por muitos anos, pastor de igreja local, por mais de 22, 23 anos eu fui pastor de igreja local. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estávamos em off conversando, você estava compartilhando comigo que está vivendo a sua primeira experiência enquanto pastor, sua primeira experiência ministerial. E a sua primeira experiência, ela aconteceu justamente numa época de crise, né? De Covid. Mas o que é ser um pastor? Pastor de uma comunidade, de frente de uma comunidade, com essa leitura de realidade que você consegue fazer. O que é ser um pastor num contexto como esse? Mas você, na condição de pastor, como é que você tem lidado com essa questão? O pastorado agora e a crise, o teólogo e a crise consegue lidar bem, consegue caminhar bem, mas e o pastor e a crise? Como é que a gente vivencia isso aí? Sim. Ou como você tem vivenciado isso no seu ministério pastoral? Sim. Bom, eu agradeço a questão e eu vou procurar falar a partir da minha experiência, não é? É claro, é uma experiência muito nova. Completei agora, no dia 15 de junho, um ano que fui empossado na AD Alphaville, e nós temos ali experimentado momentos bons, mas também momentos de muitos desafios, não é? E eu acredito que todos os pastores estão vivendo, estão compartilhando, né, estão em solidariedade de experiência, porque é uma experiência nunca vista por nossas gerações. Eu brincava com um pastor amigo meu outro dia, que se nós conseguirmos sobreviver a essa crise, nós estaremos preparados para todos os outros desafios por vir. Muito joia. Contudo, professor Jeová, na verdade, e eu entendo a sua escolha, e eu acho que sua escolha foi prudente, e com certeza está alcançando muita gente, porque às vezes esse é um entendimento interessante, porque a partir daqui, desse espaço, da academia, quantos pastores, quantos obreiros, quantos teólogos o senhor não tem influenciado? Eu sou um deles. Eu me lembro dos nossos primeiros diálogos, né? Me incentivando para publicar em nossa revista aqui, que é a Vox Fi-Fi, e abriu as portas e os caminhos, né, para mim aqui na instituição. Então, eu penso que esse espaço aqui, esse lugar, eu fico maravilhado como que a faculdade, como esse espaço aqui de crescimento, de reflexão, tem me subsidiado, pastor, em termos de condições para que eu dê algumas respostas, né, procure dar algumas respostas à nossa comunidade. Nós temos experimentado lá, por exemplo, um grupo de estudos, mesmo em pandemia. Nós temos um grupo de homens lá, os homens fortes. E esse grupo, com todo cuidado, com toda precaução, nós temos nos reunido regularmente, de 15 em 15 dias, e para estudar as Escrituras. Professor, e eu vejo a empolgação nos olhos, nos olhares de nossos irmãos. Outros irmãos que já se habilitaram a estudar, fazer teologia. Pastor, eu não imaginava que isso tinha tanta importância. Eu pensava só uma questão de status. Mas eu percebo como isso é relevante. E talvez esse irmão está me ouvindo agora, ele sabe o que eu estou dizendo. Então, em grande medida, pastor Jeová, professor, quando eu estou no meu quarto, eu fiz do meu quarto, eu acredito que você acabou fazendo a mesma coisa, um estúdio, nesses momentos que estamos atravessando agora, como resposta aos desafios da faculdade e de estar lecionando também via plataforma virtual e auxiliando os nossos alunos. E eu tenho dito para minha esposa, por exemplo, que meu quarto se tornou um quarto de guerra. Porque lá que eu estou em oração, estou em reflexão, estou preparando as minhas aulas, e essas minhas aulas, as minhas leituras, as minhas reflexões têm me subsidiado nas respostas que eu tenho tentado direcionar à nossa comunidade de fé. E outro dia eu lembrei de um dos grandes nomes da teologia norte-americana no século XX, né, que foi o grande Francis Schaeffer. E ele dizia, o Espírito Santo, né, trabalha, enquanto o Espírito Santo atua, tem um homem sendo consumido. Então, eu fui perceber, sentir a realidade das funções pastorais, da atividade pastoral, da vocação pastoral de fato, a partir da minha experiência na AD Alphaville.
Eu posso dizer uma coisa, muito embora esteja sendo consumido, não é fácil, principalmente conciliar academia, as nossas aulas, Trabalho, nosso família, trabalho, uma série de outras exatamente, atividades. Né? Exatamente. Pastor, mas é gratificante, é compensador saber que tem vidas que estão sendo edificadas, tem pessoas que estão sendo solidificadas na fé cristã. E você ouvir um músico da igreja chegar em você, pastor, um músico da igreja, geralmente você tem um estereótipo do músico da igreja, assim como você tem um estereótipo do teólogo, que é um ser que só vive no mundo da imaginação e parece que tão distante da realidade, né? Nós temos esses estereótipos também nas comunidades de fé em relação ao músico, não é? E os músicos sofrem por isso. E ele chegou em mim, pastor, eu quero fazer teologia, eu quero fazer parte desse grupo de estudo, eu quero estudar. Então, quando você vê essas atitudes, essas reações, pastor, isso é um estímulo para que eu continue. Então, pastor, para mim é uma experiência muito nova, mas uma experiência gratificante, mesmo sabendo que nós nos consumimos nessa tarefa. Realmente é um morrer a cada dia, né? Sim. De fato, a cada dia a gente se entrega à morte pela comunidade e parece-nos que é muito mais dor, frustração, decepção do que momentos de alegria, de satisfação. Quando eu cursava o meu bacharelado em teologia, teve uma fala de um professor vinculado à história da igreja que disse uma coisa simples que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse, olha, vocês vão fazer teologia, depois vão se tornar pastores e tal, e deixa eu te dizer uma coisa, se você cumprir todo o seu trabalho pastoral, fizer o que tiver que fazer, se o pessoal te pagar com ingratidão, fique satisfeito, porque isso é o que você, enquanto ministro, precisa esperar das pessoas. O que vier fora disso, o que vier além disso, você pode considerar como lucro. E realmente